sabe o que é mastite? O episódio é bastante comum em lactantes e tem origem na inflamação da glândula mamária quando há excesso de leite produzido. Pode causar dor e incômodo na hora da amamentação e por isso é preciso estar atenta a qualquer sinal que indique a presença do problema. Quem conversa comigo hoje sobre a mastite é a consultora internacional em amamentação, Paula Vereza. Paula, é um prazer ter você aqui no Bem-vindo hoje. Eu já começo te perguntando o que é a mastite e o que causa essa condição? A mastite é uma infecção e pode ser uma inflamação também da mama. O que causa, antigamente a gente achava que era leite parado na mama mesmo, mas não é. Pode ser uma disbiose, uma alteração da flora da mama, né, da flora bacteriana da mama. E o que acontece é que ela vai estreitar os ductos, a saída de leite. E aí a gente acha que é por causa do leite parado, mas na verdade não é o leite parado, né? São a parte externa da onde sai o leite, fica cheio e aí não deixa o leite passar, né? Mas a mastite ela não acontece de uma hora para outra. Muita gente acha que de repente ganhou uma mastite. São sinais que o nosso organismo vai dando para a gente e a gente vai ignorando. Por exemplo, uma vermelhidão na mama, né? Começa assim. E se a gente não trata, pode levar até mesmo a um abscesso. Uma coisa comum que acontece muito é ali no comecinho daqueles dias da amamentação, a mama incha muito, fica até um pouco empedrada. Fala a diferença disso para mastite. O empedramento do leite não significa necessariamente que tem uma mastite, por exemplo. Não, o empedramento ele pode ser uma pré-mastite. A gente tem que resolver esse empedramento, né? Você tinha falado da condição do inchaço da mama no comecinho da amamentação. Esse processo chama apojadura, né? Que é a descida do leite, que acontece uma inflamação na mama que dura pouco tempo, dura uns 2 dias, mais ou menos. É lógico que varia de mulher para mulher. Mas a mastite, isso pode acontecer também durante a apojadura. E aí a gente tem que colocar o bebê para mamar. O bebê é que vai ajudar, né, na drenagem da mama, drenagem eficaz da mama. E a mastite, ela é unilateral, Paula? Ela pode ocorrer nas 2 mamas ao mesmo tempo, por exemplo? Pode acontecer nas 2 mamas, mas também pode ser unilateral. Né? Não quer dizer que tem uma que vai estar na outra também, não. E tem a mastite também, que é a infecciosa e a não infecciosa. Né? Primeiro começa o empedramento, depois essa mastite, ela pode virar uma mastite não infecciosa e ela pode evoluir para uma mastite infecciosa. Vai depender de quando que a gente começa a tratar. Né? Por isso que eu falo que a prevenção, você começar no comecinho do problema, começou a ficar vermelho, o que a gente pode fazer? Já começar a intervir antes mesmo que vire uma mastite infecciosa, tendo que tomar um antibiótico. E quais sintomas que a gente já pode ficar ligado que pode estar ocorrendo ali o princípio de uma mastite? Você começa a observar na sua mama uma parte mais vermelha, você começa a observar também dor na mama, você tem alguns sinais parecidos com uma infecção de gripe. Né? Quando você começa com esses sintomas, você tem que ficar esperto, tem que colocar para amamentar, às vezes colocar uma compressa mais fria, aonde está mais avermelhado na sua mama. Geralmente, com essas medidas, já resolve o problema, né? Não deixa chegar numa mastite infecciosa. E aí, como que é a condução da amamentação durante a mastite? É um processo que causa dor, incômodo, a lactante deve suspender a amamentação? Como é que deve ser conduzido isso? De maneira isso? alguma, senão a gente ganha mais problema ainda, né? Inclusive, a gente tem que amamentar normalmente, como se nada tivesse acontecendo, né? Para a gente estimular essa mama, para drenar esse leite e não suspende, nem mesmo com antibiótico, porque o antibiótico ele é compatível com a amamentação, não precisa suspender. E existe causa para mastite, Paula? Existe predisposição, por exemplo, fatores de risco? Vamos supor, mulheres que já tiveram uma gravidez, tiveram mastite na primeira, elas têm tendência a ter mais na segunda? Pode ser que sim, pode ser que sim. Os estudos, eles são novos. Agora surgiu um protocolo novo da ABM, protocolo 36, que mudou tudo que a gente via de mastite. Né? Pode ser uma disbiose, pode ser uma predisposição da mulher mesmo de ter uma mastite, por exemplo, pela alteração da flora da mama. E aí, se você toma um probiótico, né, isso no protocolo vem muito bem descrito, não tem uma evidência científica muito forte, mas tem algumas situações que são interessantes.
Agora você falou aí sobre a compressa fria, né? Isso. Muita gente acredita que o ideal é a compressa morna. Existe uma diferença? Qual que é a melhor nesse caso? O que acontece? Na mastite acontece uma inflamação na mama, então ela fica inchada. Então fica inchada e aí reduz o lumen da saída do leite. Na compressa fria, eu vou diminuir esse inchaço e deixar passar o leite. A compressa quente, ela vai aumentar, vai vasodilatar, então aumenta a produção de leite num lugar que já está com dificuldade da passagem de leite, né? Então não é o ideal aumentar nesse período. Não é. E também não é legal ficar colocando a compressa fria em toda a mama, porque senão eu vou diminuir, porque a compressa fria ela vasoconstringe, diminui a produção. Depois de uma mastite, a mulher geralmente tem uma diminuição da produção de leite. Né? Porque o que controla a nossa produção de leite é uma enzima que tem no leite, que chama FIO. Então, quando eu tenho muito leite na minha mama, eu tenho muita enzima para diminuir a produção de leite. Então, depois da mastite, que geralmente é muito leite na mama, vai diminuir a produção de leite. Aí eu coloco ainda compressa fria, vai diminuir mais ainda. Então, a compressa fria é só no lugar que está tendo essa inflamação. E qual o período de duração de uma mastite, Paula? Porque ela vai evoluindo, né? Ela dá sinais. E qual que é o período aí? Isso vai depender do tanto que a gente vai tratar, porque tem mulher que evolui para uma mastite muito rápido, então tem que tomar cuidado. Então, assim, se eu não tratar a mastite, pode virar um abscesso. Então, tudo que a gente trata antes, então não tem como eu te falar, porque tem mulher que vira uma mastite infecciosa muito rápido, vira um abscesso muito rápido. Então, o ideal é ficar atenta aos sinais e os sintomas para poder já começar a criar, para começar a cuidar para não evoluir, né? E eu queria saber, fissuras na mama, por exemplo, podem ser uma via de acesso ali para bactérias que podem até gerar uma ocorrência de mastite, por exemplo? Não tem a ver, não. Não tem como a bactéria do bico do peito, como se estivesse subindo para dentro da mama, não tem. Agora, uma boa higienização, tanto da mama quanto das mãos, né? Quando for fazer ali, às vezes, uma massagenzinha antes de amamentar o bebê, isso também pode ajudar a prevenir uma mastite, por exemplo? Não, também não, porque não é a questão da flora externa contaminar a flora interna da nossa mama. Então, não tem a ver, mas lá a higiene das mãos é extremamente importante, né? Mas limpar as mamas, a gente não limpa as mamas entre as mamadas, inclusive a orientação é nem passar sabonete na mama, porque o sabonete ele tira o óleo que a gente tem natural da mama, que é uma camada, uma barreira de proteção contra a infecção. Então, inclusive, a orientação é não passar nem durante o nosso banho, que dirá, então, a gente passar o tempo inteiro. Então, é deixar mesmo o nosso organismo. E é bom a gente passar, depois da mamada, a gente tira um pouquinho de leite, passa ali no bico, passa na areola, espera secar para depois colocar o sutiã. E eu já ia fazer essa pergunta, sutiãs ou cintas muito apertadas quando a pessoa está com mastite, isso é ruim, é prejudicial? É contraindicado. É contraindicado. Inclusive, assim, você imagina que você torceu o pé, né? A gente não fica fazendo massagem quando torce o pé. Então, a gente não coloca nada apertado. Então, a gente não faz isso, que é a mesma coisa que acontece na nossa mama. Né? Então, a gente não coloca sutiã apertado. Inclusive, se tiver com uma marca do próprio sutiã, você troca de sutiã, coloca um sutiã um pouco mais largo, né? E também não é largo demais. A gente tem que dar sustentação para a nossa mama. Agora, existe um protocolo agora que mudou, né? Não existe mais a questão da massagem em si, mas uma drenagem linfática, ela é mais indicada no caso da mastite, por exemplo? Isso. Na verdade, até nem na mastite mesmo, né? É quando a nossa mama está engurgitada, quando ela está com edema, está inchada. E aí a gente faz uma drenagem linfática de uma forma muito suave. É como se eu estivesse fazendo um carinho na mama, né? Então, a gente faz essa massagem. Pode mostrar? Pode, claro. Então, essa massagem a gente faz para o centro do nosso tórax, a gente faz para essa região axilar também, sabe? E é uma massagem como se eu estivesse fazendo um carinho num bichinho de estimação. Essa localização que você mostrou, né, da massagem, isso é porque esses ductos estão nesses locais, nessas posições? É por causa da rede linfática. Sabe? Porque aí tira o edema, não por causa dos ductos, não. É só para poder tirar o edema que está acontecendo na nossa mama, não da produção de leite. E a frequência das mamadas interfere na mastite, Paula? Interfere. Quando eu começo
a fazer longos períodos, né? É muito comum ter mastite quando o bebê ele começa a espaçar a madrugada, quando a mãe volta a trabalhar. E aí isso sim vai interferir e ocasionar uma mastite. Então a mãe que está espaçando a madrugada, viu que a mama dela está começando a ficar endurecida, ficando dolorida, a gente faz uma ordenha de alívio, que é tirar o excesso de leite. Não é tirar leite demais, é só para dar uma aliviada mesmo, porque é um momento que o bebê ele já vai espaçar, mas se eu fico tirando, eu vou estar estimulando a produção de leite. A mesma coisa na volta ao trabalho. No momento que você estaria amamentando, você tira só o excesso para o seu organismo entender que ali não vai mais precisar de ficar tirando leite. Né? Ali vai começar a diminuir a produção, o seu organismo vai fazendo essa leitura, vai entendendo que nesse momento não precisa mais de tanto leite. O próprio organismo vai já se dando conta de que aquele horário não existe mais essa mamada, por exemplo. Exatamente. Uma mastite maltratada, ela pode gerar complicações maiores? Queria que você falasse um pouquinho sobre o abscesso. O que é esse abscesso? O abscesso é quando o nosso organismo ele cria uma saída do leite. Então, não está saindo leite, é como se o organismo fizesse um buraquinho e saísse espontaneamente em qualquer parte da mama. Né? Pode virar também, pode ficar encapsulado, às vezes precisa de uma drenagem com uma agulha para poder tirar, às vezes não sai, não faz esse buraquinho. E é uma condição muito difícil, porque dependendo de onde está, vai afetar a amamentação. Também não tem contraindicação para poder amamentar. Então, se tiver um machucado aqui e não tiver interferindo na areola, até é bom que continue amamentando. Para ter um acesso. Exatamente, mas se tiver aqui, aí vai ficar mais difícil, né? Fica dolorido. Tá certo, Paula. Muito obrigada. Queria que você passasse aí o seu contato para quem quiser entrar em contato com você. Sim, o meu contato é o Consultora Materno, né, no Instagram, e o meu telefone é 991669835. Obrigada. E o recado que fica aí para as lactantes a mastite tem prevenção, tratamento e cura. A amamentação não deve ser vivida com dor e desconforto, nem para a mamãe, muito menos para o bebê. Em caso de complicações ou problemas que você esteja enfrentando nesse período, procure um profissional especializado para te dar orientações e te ajudar a conduzir da melhor maneira possível esse momento que você está passando. Até a próxima.